Na videoaula de hoje, iremos iniciar o estudo das fundações geotécnicas. Então, de posse dos resultados de ações ou combinações de ações atuando na base dos pilares, momentos fletores, forças normais de compressão ou tração e forças horizontais, aliado às informações referentes ao tipo do solo, a capacidade geotécnica do solo de fundação, se há influência do lençol freático ou não, entre outros, iremos definir o tipo de fundação da estrutura, ou seja, o elemento que irá transferir as ações permanentes e acidentais provenientes da superestrutura para o terreno. Inicialmente, há uma gama de possibilidades entre fundações superficiais e fundações profundas. E são as características geotécnicas do terreno que vão definir qual é a alternativa mais viável. Então, como disse inicialmente, é uma série de possibilidades que, por eliminação, será escolhida a mais viável. Então, existem as fundações diretas ou superficiais. Diretas porque a transferência de carga se dá através do contato da base da fundação com o terreno, através de tensões de contato. Então, existem as sapatas isoladas, corridas, sapatas de divisa, vigas alavancadas, radieiros rígidos e flexíveis, alvenarias de pedras, blocos sobre estacas, que são elementos de transição entre a superestrutura, e os elementos verticais, as estacas, embutidas no terreno, através de procedimentos construtivos que serão abordados mais na frente, e os tubulões, que são fundações em que a transferência de carga se dá pela base, portanto, de forma direta. No entanto, pela profundidade e as características executivas, considera-se como uma fundação profunda. Além das fundações diretas e superficiais, há as fundações profundas para aquelas situações onde o terreno não permite o uso adequado, ou seja, em termos de viabilidade econômica, das fundações superficiais e diretas. Isso nos leva a adotar soluções apropriadas àquelas condições geotécnicas. Como fundação profunda, existem as brocas rudimentares, as estacas Franks, Strauss, raiz, microestaca, hélice contínua e as estacas pré-moldadas de concreto, aço e madeira. Todas elas dividem-se em dois grandes grupos, as estacas escavadas e as estacas de deslocamento. As estacas escavadas são aquelas que promovem a retirada do terreno durante a sua execução. E as estacas de deslocamento são cravadas no terreno através de um equipamento de grandes dimensões, conhecido como bate-estacas. Há uma combinação de ações que chega no topo da fundação ou na base do pilar, constituídas de força normal, N, momentos fletores nas duas direções principais de inércia, em planta, em torno de x e y. Se tivermos um pilar de centro, esses valores podem ser anulados. Se tivermos um pilar de canto, há momentos fletores em ambas as direções principais de inércia da seção transversal em planta. Além disso, existem as forças horizontais e verticais, aqui representadas por Fx e Fy. Todas elas aqui estão no sentido positivo dos seus respectivos eixos, mas isso não é uma regra, isso vai mudar conforme as características da estrutura e os esforços atuantes. E à direita, a mesma representação em planta. Momentos fletores, com a seta dupla indicando a posição do vetor momento no sentido positivo dos eixos x e y, pela regra da mão direita, e as forças normais e horizontais e o momento de torsor, que também pode ocorrer nos elementos estruturais.
As fundações superficiais transferem as cargas que recebem da superestrutura diretamente para o solo através das pressões de contato entre a base e o solo de maneira uniforme, havendo momentos fletores. A depender da magnitude dos momentos fletores, pode-se ocorrer situações onde o solo seja inteiramente comprimido, então teremos nas extremidades tensões de compressão diferentes, onde σ2 será maior do que σ1 e σ2 limitada a um valor menor ou igual à tensão admissível do solo, que iremos definir mais na frente. E se os momentos forem maiores, pode ocorrer tração numa das extremidades e a tensão máxima não poderá superar a tensão admissível do solo. Já nas fundações profundas, a transferência das cargas provenientes da superestrutura, o carregamento permanente e acidental, atuantes nos panos de laje e devido ao efeito do vento, atuando na edificação, será transferida através do fuste e pela ponta. Então, resistência lateral e resistência de ponta. Esses parâmetros serão calculados com base em diversas teorias que estudaremos posteriormente, que ensinam a estimar a capacidade de carga geotécnica ao redor do fuste da estaca e na ponta em diversas situações e por diversos métodos. Aoki Veloso, Deco e Quaresma, Cabral, Teixeira, entre outros. Então, o objetivo aqui será dar ênfase à análise geotécnica paralelamente ao dimensionamento do elemento estrutural, tanto de fundação superficial, quando for o caso, quanto de fundação profunda. As fundações superficiais podem ter geometrias variadas, circulares, hexagonais, octogonais, quadradas, retangulares e corridas. Podem ser associadas, podem receber mais de um pilar em determinado ponto da forma, na estrutura, pode receber o carregamento de pilares de divisa, onde não se permite construir fundações ultrapassando os limites do terreno, senão você invade o vizinho, talvez até havendo superposição com a edificação adjacente ou a fundação da edificação adjacente. Então, existem soluções que permitem reestabelecer o equilíbrio diante da excentricidade gerada por uma imposição construtiva, através do uso de vigas alavancas, por exemplo. Existem também as situações onde a área total em planta das sapatas isoladas da obra superar em mais de 50% a área da construção, o uso do radier recomendado. E existem os radiers rígidos e flexíveis, adotados conforme as características geotécnicas do terreno que servirá de base. As alvenarias de pedra são bastante utilizadas em residências de pequeno porte, em zonas rurais, e é uma técnica construtiva difundida em todo o país. Técnica trazida com a colonização portuguesa e que permanece até os dias atuais, por ser econômica até certo ponto, de elevada durabilidade, porque é uma estrutura de peso, estrutura de gravidade, que não existe predominância de esforço de flexão, não havendo tração no elemento, apenas compressão ou tração inferior à capacidade de resistência à tração do elemento. Então, é uma solução adequada para obras de pequeno porte, que ainda é bastante utilizada.
Os blocos sobre estacas são os elementos de transição que transferem as cargas da superestrutura para os elementos verticais de fundação, que são as estacas. Existem blocos de um variado número de estacas, cada uma com a sua premissa de cálculo e com os seus critérios de dimensionamento, como veremos adiante. Blocos para 1, 2, 3, 4, sucessivamente, estacas. Existem as estapatas, que é uma solução viável quando se tem uma obra de pequeno porte, onde há nível d'água surgente em pouca profundidade e não se justifica a adoção de estacas, por exemplo, haja vista que executar fundações rasas com água é complicado, precisa haver esgotamento da água para se concretar a fundação, se for uma sapata, por exemplo. Então a estapata, ela permite que se execute uma estaca broca, que é mais barata, é uma modalidade rudimentar, de fácil execução, protegendo-se o fuste naturalmente, né, da penetração da água durante a concretagem. Há técnicas para isso, como o uso de tubos de revestimento e até lonas plásticas. Executa-se a estaca na mesma posição em planta do pilar. Então, o centro de gravidade, tanto da estaca quanto da sapata, ficariam na mesma posição. E por cima da estaca, executada, sem contato, sem engastamento, executa-se a sapata. Então, é uma forma interessante de se minimizar os recalques caso haja variação de lençol freático. Os tubulões, que são fundações profundas, mas cuja transferência de cargas é direta. Aqui uma sequência construtiva de um tubulão a céu aberto com manilhas de concreto. Essa técnica já foi bastante empregada. Situa-se a manilha no nível do terreno, escava-se por dentro e à medida que o tubo vai penetrando no terreno, coloca-se outro por cima. Em seguida, quando os tubos de revestimento chegam na profundidade de início do sino, que é essa base alargada, aí o operário desce e faz a escavação da geometria do sino. Lembrando que não há armadura na base. A armadura chega até um determinado ponto, no fuste, ancora, garante-se o comprimento de ancoragem dentro do sino e executa-se a concretagem. Há tubulões revestidos, há tubulões pneumáticos, para quando há presença de lençol freático. A tendência é que essa técnica de construção seja abolida em função dos riscos, desmoronamento do fuste ao longo da execução. Já houveram acidentes e mortes por esse motivo. E o ideal é se promover o revestimento metálico do fuste para a execução da concretagem. É preciso lembrar que as fundações superficiais, elas transferem tensões até uma determinada profundidade no terreno. E a depender da geometria em planta da fundação, se quadrada, se retangular, a profundidade pode chegar a 3 vezes, até 3 vezes a menor dimensão em planta da fundação. Então, se tivermos camadas de solo consistente, competente, uma argila rija ou dura, uma areia compacta, na influência do bulbo de tensões, então nós não teríamos muito problema. Mas o problema é quando o bulbo de tensões atravessa camadas de solo compressivo, como areias fofas e argilas moles. E aí requer a análise geotécnica, aí não é mais estrutural e sim geotécnica, a verificação dos recalques diferenciais e totais da obra. Lembrando que os recalques diferenciais são até mais prejudiciais do que os recalques totais. Nessa imagem apresento 2 perfis de sondagem diferentes. À esquerda, um solo apropriado
para uma fundação superficial até cerca de 3 metros de profundidade. Aqui consta o nível d'água 3,20 metros, então, teoricamente, poderíamos, considerando que aqui se trata de período chuvoso, poderíamos executar aqui uma fundação superficial até 3 metros de profundidade. O usual é 1,5 metro, é o que exige a norma brasileira. Profundidade da face inferior da sapata, 1,5 metro. Então, 3 metros de profundidade já requer escoramento, é uma escavação maior e há risco de encontrar o nível d'água surgente e é preciso bombeá-lo, é preciso esgotar a cava, não pode ser feita a concretagem com água no fundo. Então, observe que se estivermos aqui em torno de 2 metros de profundidade, a tensão admissível do solo, a gente despreza a primeira coluna, a gente fica com a segunda coluna, porque a água na execução do ensaio de sondagem interfere nos resultados, então nós estamos aqui com SPT de 11, basta multiplicar isso aqui por 0,2. Existem várias técnicas e eu vou apresentar aqui a mais comumente utilizada, que é multiplicar o SPT por 0,2, o que nos dá uma tensão admissível do solo em kg por centímetro quadrado igual a 2,2. Ora, se a superestrutura tiver cargas atuantes compatíveis com o uso de fundações superficiais, essa solução aqui seria aplicável para esse perfil geotécnico. Observe que há um crescimento gradativo do SPT, ou seja, da resistência do terreno ao longo da profundidade. Isso aqui é como uma radiografia para um pediatra. Então, observa-se que abaixo da profundidade de assentamento da sapata, que eu considerei aqui como 1,5, há uma curva de crescimento, então a resistência cresce. Então, nós não teríamos, a priori, problemas com recalques. No entanto, há que se preocupar que se fosse... Aqui temos argila dura, areia fina compacta, areia fina com pedregulho, compacta muito compacta, não vai haver muita interferência se o nível d'água variar. Mas se tivéssemos uma camada de solo compressível, com a variação do nível d'água, era preciso verificar a variação na capacidade de carga. Lembrando que, nem se tratando de capacidade de carga geotécnica, em caso de areias, se o nível d'água sair da condição seca para o saturado, a capacidade de carga reduz em cerca de 50%. Já no perfil da direita, nós temos aqui uma situação completamente diferente. Então, observe que os 30 primeiros centímetros temos uma camada de entulho, entre 3 metros e 30 centímetros, argila siltosa com areia fina, vermelha, muito mole, entre 3 metros e 6,90, a mesma argila, cinza escura, muito mole, entre 6,90 e 10,10, eu tenho um silt arenoso variegado, compacto a muito compacto, o solo começa a melhorar, um solo residual, como diz aqui o perfil geotécnico, e o impenetrável ocorre, penetrável trépano, na profundidade de 10 metros e 10 centímetros. Ora, pelo desenho aqui, o nível d'água está a mais ou menos 3 metros e 67 de profundidade. Isso elimina, então, as fundações escavadas, como Strauss, Frank, broca rudimentar, tubulão, a não ser que fosse o tubulão pneumático. Pelo seu valor, encareceria o custo, né, da obra, então não é uma situação muito usual. Então, essas fundações estariam descartadas. Então, o que é que fica? As estacas de deslocamento, as estacas metálicas, trilho, perfis de aço, estaca de madeira, estacas de concreto pré-moldado, poderiam ser executadas, que somente seriam eliminadas se houvesse dificuldade de manuseio e operação do bate-estaca. Considere que essa região é uma região de alta densidade, densamente povoada, de difícil acesso de bate-estacas, região de encosta, densamente povoado. Então, isso é que inviabilizaria o uso da estaca de deslocamento. O que é que fica? As estacas injetadas de pequeno diâmetro, como as estacas raiz e a microestaca, ou hélice contínua. A hélice contínua também
tem a questão da operação do equipamento, que poderia inviabilizar o seu uso. O custo. Hoje em dia, a produção que se obtém optando-se pela estaca hélice contínua, se for uma superfície plana, em que seja possível uma produção elevada, ela acaba sendo mais viável do que a microestaca. A microestaca apresenta elevados consumos de cimento em função das diversas fases, etapas, estágios de injeção de calda de cimento pressurizado, né, para formar os bulbos de ancoragem. Isso acarreta um elevado consumo de cimento. Mas a estaca hélice contínua, apesar da operação do equipamento, que é grande, é pesado e caro, acaba sendo mais viável em função da produtividade. Então é isso. Nos próximos vídeos apresentaremos diversos tipos de fundações profundas, escavadas e de deslocamento. Até lá!